HZ News, personalidades. O grupo de comunicação HZ News está aqui com Gidalto Oliveira, a voz padrão do rádio jacobinense, que irá nos contar um pouco sobre a sua trajetória enquanto locutor, falando também um pouquinho sobre o serviço de alto-falantes A Voz da Cidade, que por décadas foi um dos principais meios de comunicação aqui de Jacobina. Gidalto Oliveira, seja bem-vindo ao grupo de comunicação HZ News. É uma satisfação, professor, recebê-los aqui em nossa residência e, inicialmente, lhe agradecer por o senhor tomar essa iniciativa de fazer algum documentário a respeito do rádio jacobinense. E me sinto muito feliz em ter participado da história do rádio de Jacobina, principalmente numa época em que não havia ainda emissoras aqui em nossa cidade. Os meios de comunicação eram mais difíceis, não existia internet e se fazia rádio realmente com amor e com muito sacrifício, como foi o caso dos serviços de alto-falante aqui da nossa Jacobina. Começou, segundo contam historiadores aí, de que o rádio começou com um serviço de alto-falantes de um parque de diversão, o Sul-Americano, que naquela época foi instalado aqui em Jacobina, onde hoje funciona o Mercado Velho. E esse parque de diversões possuía um serviço de alto-falante próprio, onde anunciava namoros, mensagens e servia inclusive de atração no parque de exposições, que era esse serviço de alto-falantes, funcionava sob o controle de um locutor. Depois disso, surgiu o serviço de alto-falantes da Prefeitura Municipal de Jacobina, que transmitia notícias da administração do município e tinha também a sua programação própria. No caso aí, tinha como comandante desse serviço o nosso saudoso amigo Raimundo Honorato de Oliveira, conhecido Preto, do Tiro de Guerra. E ali no serviço de alto-falantes da prefeitura, com a sua programação própria, tinha cantores daqui da nossa terra, como o Osto Barberino, Mércia Menezes, Mariene Soares e tantos outros que faziam programas de seresteiros na rádio, ou melhor, no serviço de alto-falante da prefeitura. E, posteriormente, nesse serviço de alto-falantes também tinha muita programação jornalística e programas humorísticos. Eu me lembro que era menino, via sempre a programação de As Trapalhadas do Pascácio, que era feito programa por Amado Honorato de Oliveira e Valmir César e tantos outros. Depois disso, o saudoso Amado Honorato de Oliveira e seu tio Rubens Oliveira fundaram o serviço de alto-falantes da Voz da Cidade. E certa feita eu ia passando aí na rua Senador Pedro Lago, nunca tinha atuado em rádio, e
o Rubens Oliveira disse: olha, me chamou, nós estamos aqui precisando de uma pessoa para trabalhar como locutor aqui do serviço de alto-falante, você não quer fazer um teste? Eu não estava pretendendo nada, vamos fazer. Entrei no estúdio lá e o estúdio era ali onde hoje funciona a secretaria do serviço, aliás, funcionava a secretaria municipal. Era a casa do alfaiate, conhecido por Santinho. Entrei e fiz o teste e agradei. Aí você já está contratado, você vai ficar trabalhando aqui. E ficamos trabalhando lá no serviço de alto-falante, a Voz da Cidade, onde tinha uma programação, tinha projetores de som em quase todos os bairros aqui de Jacobina. Fazia um horário pela manhã, pela tarde e um horário à noite. E tinha esse principal veículo de comunicação que abrangia realmente a população de Jacobina. A população já se sentia familiarizada com a programação do serviço de alto-falante, e a gente tinha realmente uma programação muito, muito boa, muito participativa. Eu fazia também um programa noturno, músicas e poesias dentro da noite, que era uma audiência muito grande, além dos programas jornalísticos que tinha, não é, lá no Serviço de Alto-Falante, e que se via realmente de inteira comunicação com a população de Jacobina. Ô Gidalto, assim, você se lembra quando foi assim desativada a Voz da Cidade? A Voz da Cidade, aqui eu tenho até uma anotação aqui. Ela foi segundo informações, foi vendida no início dos anos 70 para um senhor Otávio Barreto, que posteriormente negociou o serviço com um interessado da cidade de Irecê, encerrando-se uma época de ouro do nosso rádio, mas que até hoje é lembrada por todo aquele que vivenciou aqueles tempos inesquecíveis, guardados na memória da saudade. O rádio jacobinense evoluiu e se modernizou com a chegada das emissoras da Rádio Clube, Rádio Canto da Sereia, Rádio Jacobina FM, Rádio Serrana e, por último, a Rádio Jaraguá. Mas os serviços de alto-falantes permanecerão com muita honra, figurando para sempre nas páginas do livro radiofônico dessa terra paiaiá. Verdade. Falando ainda sobre o serviço de alto-falantes, se não me engano, o serviço de alto-falantes, as aparelhagens do serviço de alto-falantes da Prefeitura Municipal foram relocadas para o atual mercado lá da Feira Livre, onde parece que está funcionando, mas só internamente no mercado, esse serviço de alto-falante. Coisa maravilhosa. Ô Gidalto, você lembra se João Araújo ele participou desse processo ou foi ele? Não, ou não é da época dele? Não foi da época dele? João Araújo participou já no final da existência da Voz da Cidade, porque a Voz da Cidade iniciou-se quando eu comecei também, desse endereço ali da Rua Senador Pedro Lago, onde hoje funcionava a Secretaria Municipal, e depois o Serviço de Alto-Falante da Voz da Cidade foi deslocado para onde hoje funciona o
o consultório do Dr. Kleder, né? Ali ficou um tempo funcionando ali. Depois dali, ele foi transferido já no final da sua existência aqui para a Rua Bela Vista, onde João Araújo também funcionou muito tempo. E depois João Araújo transferiu-se para, quando já a Rádio Clube funcionava aqui em Jacobina, ele também participava fazendo um programa rural pelas manhãs. Né? Que maravilha. Inclusive eu vou dar uma passadinha lá pela feira para ver o serviço de alto-falante, procurar essa informação direitinho. Vou fazer também uma reportagem lá para a gente mostrar esse serviço de alto-falante lá. Na realidade é aparelhagem, não é isso? É uma aparelhagem. Ok. Hoje, Dalton, assim, o que representava para a comunidade jacobinense o serviço de alto-falantes, a voz da cidade? A voz da cidade realmente parece que pertencia a toda a família jacobinense, porque nós tínhamos um horário de funcionamento. Quando ligava o serviço de alto-falante, aí a cidade toda tomava conhecimento, as escolas, os alunos começavam a sair de sua residência para ir para suas escolas respectivas. Maravilha. E tem até um fato curioso, porque normalmente o horário normal do serviço de alto-falante era às 8 horas, ia até às 10, e depois de 12 horas até 2 horas, e pela noite, aí às 7 horas até 9 horas, né? E tem um fato curioso de que numa desses dias foi quando instalou as casas pernambucanas aqui em Jacobina, e o gerente combinou com o Amado, que era o proprietário da rádio, de fazer uma publicidade mais cedo, 7 horas, que era uma promoção das casas pernambucanas. E como o povo já estava acostumado aí a ouvir o som inicial da abertura do serviço de alto-falante, que era com um gongo, a gente batia o gongo, depois botava o prefixo, e aí todo mundo já sabia que a partir daquele horário estava funcionando a rádio. Que maravilha. E nesse dia, em combinação com o proprietário da rádio, começou uma programação às 7 horas da manhã. E aí o pessoal já estava acostumado a ouvir o som do gongo dos fios de alto-falante às 8 horas, acordou todo mundo assustado e os estudantes loucos para poder, pensando que já era 8 horas. E aí foi uma coerência, depois foi um motivo de crítica depois, mas os ouvintes não sabiam de que tinha sido combinado isso, né? Pensou que o serviço de alto-falante tinha entrado no ar no horário normal, e aí todo mundo ficou agoniado. Que maravilha. Ô Gidalto, assim, você já passou por várias emissoras de rádio. Você se lembra assim, quais são as emissoras que tiveram o prazer de transmitir a voz padrão do rádio jacobinense? Quando surgiu a Rádio Clube, liderada por Genil Lavinsky, que era um radialista que tinha vindo de Salvador, de um grupo de Salvador, para implantar a rádio aqui em Jacobina, e ele é quem comandava aí a Rádio Clube. E eu ouvindo, todo mundo via que era uma novidade, uma emissora de rádio, a primeira emissora de rádio aqui em Jacobina, né? Todo mundo se ligava nessa emissora. E aí eu observei que aos domingos não tinha uma programação fixa da rádio e tal. Eu conversei com o Genildo. Ô Genildo, por que aos domingos não tem uma programação específica da emissora? Ele disse, porque né, a gente, com pouco tempo que a gente já está implantando a rádio aqui, você quer fazer essa programação? Olha.
Eu digo, faço. Olha aí. Aí ele disse, então, isso aí a seu critério, pode usar aí os domingos aí com uma programação que você quiser. Então, eu elaborei um programa que eu intitulei de Domingo Maior, né? E começava às 6 horas da manhã e até às 10 da manhã. E uma programação variada, começava com uma parte com uma programação voltada para a zona rural, para o homem do campo. Depois tinha uma programação relembrando músicas antigas das bandinhas do interior, a bandinha na praça. E depois disso tinha a loteria musical. Eu escolhia 3 músicas e perguntava aos ouvintes por telefone, os ouvintes telefonavam, eu perguntava por telefone: qual é a música que você acha que vai ser tocada nesse momento? A primeira com Nelson Gonçalves, a segunda com Dalva de Oliveira, a terceira com Dominguinhos. Aí a pessoa dizia, terceira com Dominguinhos, mas a música já estava escolhida ali no picape, né? Aí tocava a música. Se eles acertassem na coluna 1, ou na coluna do meio, ou na coluna 2, ele ficava ali registrado para no final do programa a gente fazer um sorteio e dar um brinde para a pessoa. E vários ouvintes participavam, era uma audiência muito grande esse programa nos domingos, né? Depois disso, quando o Jacques trouxe para que a Jacobina FM, através de um deputado lá de Salvador, que era muito amigo dele, entraram nessa sociedade e aí instalaram aqui a Jacobina FM. Então, quando Jacques e o irmão também, Joaquim, né, implantaram aqui a Jacobina FM, e como eu falei, não é que Jacques veio para ficar dando assistência ao pai dele, ao lado do pai, que estava enfermo, e me convidou então para a gente fazer com ele o programa lá no alto da serra, do que a gente chama Monte Tabor, fazer um programa de jornalístico, né? E fiz por longos anos aí com ele esse programa de jornalismo, e depois ele transferiu os estúdios lá do alto do Monte Tabor, que era realmente muito difícil o acesso, né? Todo dia a gente tinha que subir ali aquela ladeira ali. Aí transferiu aqui onde hoje atualmente funciona a Jacobina FM. E voltamos com ele a fazer esse programa jornalístico, depois com a aquisição de Geider também. Geider Gomes se integrou a esse programa jornalístico e realmente foi um período em que a Jacobina FM muito também contribuiu, a exemplo da Rádio Clube, que foi a pioneira, mas a Jacobina já foi a pioneira pela faixa de FM, né? Isso. A Rádio Clube era, na ocasião, AM, e isso veio realmente com a criação da Jacobina FM, dar uma outra dimensão ao rádio, porque já foi com uma outra tecnologia FM. Claro. E depois a Clube também aderiu a essa faixa FM, e surgiram também as outras emissoras, né? A Serrana, que também continua ainda em plena atividade. E antes disso, também funcionou aqui a Canto da Sereia, que era propriedade da deputada, na ocasião, Iris Gomes.
Uhum. Ô Gidalto, e com relação às crônicas e às resenhas da 99,1, o que é que você tem a nos dizer? Realmente eu fiz muitas crônicas sobre assuntos variados, tanto na Jacobina FM, quanto na Rádio Jaraguá depois, por um determinado período. Eu escrevia algumas crônicas e transmitia via telefone essas crônicas que ficaram realmente marcadas em muitas oportunidades. Sim, sim. Inclusive, eu quero passar às suas mãos aqui uma dessas crônicas que eu escrevi, que foi divulgada também, e que fala exatamente sobre a voz da cidade, onde tem muitos detalhes aí Maravilha. de assuntos importantes de que funcionava realmente aqui em Jacobina, né? A voz da cidade, inclusive, tem uma particularidade. Nessa ocasião, como eu falei, ainda não existia emissoras de rádio aqui em Jacobina, e a voz da cidade era quem fazia a divulgação de muitos cantores famosos que visitaram Jacobina. A exemplo de Nelson Gonçalves, Calbi Peixoto, Ângela Maria, Valdir Soriano, Núbia Lafayette, Dalva de Oliveira, Trio Nordestino, Altemar Dutra, Roberto Carlos, Gordurinha, Orlando Dias, Carlos Alberto. Gordurinha, inclusive, foi um cantor cearense famoso que foi autor daquela música "Oh Deus, perdoa esse pobre coitado". E teve aqui em Jacobina fazendo um show no Cine Paiaiá que teve lotação total, completa no cinema nesse dia. Foi um grande sucesso, Gordurinha. E a gente tinha uma particularidade. Todos esses cantores que eu citei vinham para fazer shows no cinema e depois do cinema vinha fazer baile aí no Clube Aurora Jacobinense. E a gente lá da Voz da Cidade que deslocava os equipamentos da Voz da Cidade para o cinema, para esses cantores fazerem a apresentação. E depois do cinema tinha normalmente um filme que Carlito passava, né? Um filme, enquanto a gente deslocava a aparelhagem aí para a Aurora para fazer os shows aí na Aurora. Que maravilha. Rapaz, você contando assim, não tem como a gente não ficar imaginando como foi esse momento, como foi mágico, né, Gidalto, esse momento, né? Muito. Cantores famosos, Nelson Gonçalves, inclusive, quando esteve aqui, foi num período em que dizem que ele estava muito dependente de drogas, né? Então, a gente anunciava normalmente 15 dias, talvez um mês, uma semana antes, esses shows que vinham fazer, a gente ficava divulgando no serviço de alto-falante. Então, com a expectativa de que Nelson Gonçalves vinha fazer um show aqui em Jacobina, ficou destinado para ele ficar hospedado no Hotel de China conhecido, onde hoje funciona a Caixa Econômica, naquele prédio ali, que era um prédio antigo, né? E funcionava inclusive um hotel, e destinava para que Nelson Gonçalves ficasse hospedado aí naquele hotel. Então prepararam uma grande recepção, autoridades aqui da cidade, né? Fizeram um almoço especial para que ele homenageasse a ele e tal. E muita gente lá no hotel aguardando no almoço. E quando ele chegou, as estudantes assim enfergavam na porta do hotel esperando a chegada dele. Quando ele chegou, foi uma decepção, porque ele, com uma brutalidade, Nelson, 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 e ele passou pelos estudantes sem dar nenhuma resposta.
e ele soltou logo um palavrão, entrou lá do hotel e quando subiu lá para os aposentos dele, lá no apartamento, e quando foi na hora do almoço, todo mundo das autoridades lá na mesa, esperando para ele descer, e nada dele descer. E aí mandaram o empresário dele, chamaram, o empresário foi chamar ele e disse, não, pega a comida deles aí, não me interessa não. E realmente não desceu, né? Que coisa, hein? E depois outra decepção foi no cinema, no dia do show à noite, muita gente esperando ali na porta do cinema para pedir, talvez, autógrafo, falar com ele, não sei o quê. E ele não aceitou sair, disse que saiu pelo fundo do cinema, né? Rapaz, que coisa, então, hein? foi uma decepção muito grande. Mas, segundo constam, dizem que nesse período ele já estava muito dependente da droga, né? São coisas que acontecem mesmo, né, Gidalto? Exatamente. Ô Gidalto, você falando aí do rádio, da Jacobina FM, aí eu gostaria de lhe perguntar, quem é João Jacques Valois para Gidalto Oliveira? João Jacques realmente é um amigo fraterno que até hoje, apesar de eu ter encerrado minha carreira radiofônica na Jacobina FM, a gente como amigos continua muito, muito grande até hoje, né? É tanto que, além do rádio, eu sou funcionário aposentado da Secretaria de Segurança Pública e atuei aqui em Jacobina há muitos anos como escrivão lá da Delegacia Regional e fui chefe de cartório da Regional. Mas antes disso eu trabalhava como escrivão da Delegacia de Polícia aqui em Jacobina. E surgiu, aliás, fui convocado, como muitos outros, para lá em Salvador fazer um concurso e um curso de escrivão. Quando eu estava lá em Salvador, um certo dia eu estava hospedado lá num pensionato e um certo dia João Jacques apareceu lá e disse, tá fazendo uma visita a você e um convite. Pois não, Jacques, eu queria que você, quando terminasse esse curso, você fosse trabalhar comigo lá em Jacobina como escrivão lá da regional. Ele tinha sido nomeado delegado, como delegado da Delegacia Especial Regional aqui em Jacobina. Pois não, ele disse, eu digo, mas eu não posso ir agora porque esse curso é de 6 meses, estou fazendo esse curso e eu não posso sair. Ele disse, eu vou tentar conversar com o diretor do interior. Se ele lhe liberar desse curso, você vai fazer? Eu digo, vou fazer, com certeza, trabalhar com você. Mas não conseguiu, o curso não me liberou. Mas ele ficou combinado comigo que assim que encerrasse o curso, que eu viria para Jacobina, em vez de ir para a Delegacia de Polícia, ia trabalhar com ele como regional. Muito bem. E isso aconteceu. E daí, consequentemente, com a vinda dele para fazer esse programa aí na Jacobina FM, ele também me convidou para fazer esse programa de jornalista com ele e eu aceitei. Que maravilha, que maravilha. Então, assim, é realmente uma amizade de muito tempo. Mas nunca, de vez em quando a gente mantém contato assim por mensagem e tal, nunca deixamos de ter esse contato, né? Muito bem, muito bem. Também com o Joaquim, com o irmão dele, que quando eu fui trabalhar com a Jacobina FM, Joaquim também era quem orientava a programação da rádio e tal, e a gente tinha muito contato, né? Que maravilha. Pois é. Estamos encerrando este primeiro bloco do HZ News Personalidades. Hoje
conversando com Gidalto Santos Oliveira, a voz padrão do rádio jacobinense.